Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Cuidado com o episódio de hoje que o tinhoso tá solto por aí, e o único que poderá nos ajudar é Sylvester Stallone. Está no ar mais um episódio de História Revista. Ação Games de número 75, janeiro de 1995. O ano começa em grande estilo com Samurai Shodown para o Mega Drive, o preview do X-Men da Capcom, o Demolidor, o do Stallone no 3DO e Demon's Crest no Super Nintendo. Na época, a minha mãe queria que eu rasgasse e jogasse fora a capa por causa dessa ilustração de Firebrand, que também era a capa do seu jogo. Falaram depois que essa é uma obra dos famosos ilustradores Boris Vallejo e Julie Bell, que fizeram as capas de vários outros jogos e alguns filmes e quadrinhos também. Alguns estão passando agora na tela. Se você não conhece o trabalho deles, coloque os nomes no Google e depois procure pelo nome Frank Frazetta. Esse sim é obrigatório. Notícias internacionais. Nintendo exibe o Virtual Boy, aquele mesmo que foi lançado e de saída já era um fracasso. Estava previsto para chegar em março e acabou sendo adiado para julho. Essa imagem que mostraram aqui é de um protótipo que ficou muito longe da versão final. Curiosamente, o visor seria usado preso à cabeça e uma das maiores reclamações da versão final é como ficou desconfortável o uso com o tripé e a necessidade de estar numa mesa. Houve também o lançamento de mais um modelo de 3DO e o adiamento do seu modelo de 64 bits para o final deste ano que mal começava. Mas isso nunca aconteceu, assim como o Super Nintendo de 32 bits que falaram aqui. A Sega anunciou o console 32X, o Netuno. Se o adaptador sozinho já não parecia uma ideia muito boa, então tudo fica pior se olharmos os detalhes. O 32X, depois de ser colocado no Mega Drive, também precisava de mais alguns cabos e a sua própria fonte de alimentação. Era preciso usar 2 tomadas se quisesse jogar. Foi pensando na praticidade que tiveram essa ideia, mas foi cancelada na última hora. Esse videogame nunca foi lançado. Quando chegou a época do lançamento, Saturn já estava quase pronto e aconteceu aquilo do 32X ser abandonado para focarem na briga com o PlayStation. Este, que era o recém-lançado, já ganhou um estranho controle especial para que jogasse Ridge Racer direito. A Namco foi especialista nisso e ao longo do tempo fez todo tipo de controle para os seus jogos no PlayStation 1, 2 e 3. Previews. 2 páginas inteiras só para mostrar o X-Men da Capcom. Praticamente já explicaram tudo sobre o jogo, só faltou mesmo os comandos de como fazer esses movimentos aqui. Os jogos do mês. O 3DO teve um grande lançamento. O jogo do filme O Demolidor com o Sylvester Stallone e o Wesley Snipes. Este segue a história do filme bem de perto e tem algumas cenas entre as fases que alternam o estilo entre jogo de tiro em primeira pessoa, luta ou direção. Os gráficos são digitalizados como Mortal Kombat e o 3D é bem rudimentar, uma coisa bem do começo mesmo. E as cenas que tem entre as fases são exclusivas do jogo, com a participação do garanhão italiano em pessoa que gravou mensagens para o jogador. Good, but I would say it's horrible yet terrible. Ugly yet disgusting. You suck. Pode parecer, mas não é. Esse jogo é bem ruim apesar do esforço que fizeram para que saísse alguma coisa original. Pelo menos eles tentaram, usaram todo o poder do videogame para fazer alguma coisa que não fosse simplesmente encher de filme. Mais sorte tiveram o Super Nintendo e o Mega Drive, que ganharam os seus jogos de estilo mais tradicional. Tiro, plataforma, era um jogo muito bem feito. Vale uma jogada assim que puder. Demon's Crest, o jogo da capa. Lançamento da Capcom meio aventura, meio RPG, em que se controlava o gárgula Firebrand do Ghost and Ghost. E esse era o seu terceiro jogo como protagonista. Aqui ele vai atrás de pedras mágicas ou coisa do tipo em 7 fases que podem ser jogadas quantas vezes for necessário. Bom para quando se consegue um poder novo voltar lá e explorar as novas áreas e fazer um 100%, como se costuma falar. Depois desse jogo, o personagem voltou a aparecer como lutador selecionável em SVC Chaos e Ultimate Marvel vs Capcom 3. Um grande jogo para o Super Nintendo. Street Racer, um ótimo clone de Mario Kart. Continua aqui o mesmo esquema de corrida aloprada, mas agora em vez de coletar itens, os pilotos têm ataques que podem ser usados a qualquer momento. Fora a corrida, também tem a imitação do modo batalha e o modo futebol, mas nem assim conseguiram um resultado tão bom quanto o Mario Kart. Só mesmo o efeito 3D da pista que funcionava muito bem.
disponível também para o Mega Drive, Game Boy, Saturn e PlayStation depois de mais um tempo. O Mega Drive recebeu este mês sua versão de Samurai Shodown, mais um dos grandes jogos de luta do Neo Geo que sempre eram muito esperados. O lançamento desse jogo nos 16 bits foi mais um ponto importante na guerra entre Sega e Nintendo. E na comparação, o Super Nintendo perdeu de novo, e dessa vez quase que leva pior até nos gráficos. Já saiu no prejuízo de novo por causa da censura, nada de sangue nem dos fatalities. No original, os gráficos têm aquele efeito de zoom em que a câmera se afasta ou aproxima conforme os lutadores também se afastam ou se aproximam um do outro. Mas nenhuma das versões tem isso. No Super Nintendo o gráfico está sempre afastado e no Mega Drive sempre aproximado. Por causa disso, no Super Nintendo os personagens estão pequenos e no Mega Drive estão grandes. O Mega Drive perdeu um personagem, o Earthquake, o cara gordão. E o chefe Amakusa está disponível no modo Versus. No Super Nintendo todos os personagens estão lá e a Amakusa precisa de um truque para ser selecionado. E por fim a jogabilidade do Super Nintendo ficou lenta e travada e no Mega Drive o controle de 6 botões fez um serviço perfeito de novo. O jogo ficou muito bom mesmo, quando se tratava de converter jogo do arcade, em poucas vezes o Mega Drive teve o melhor jogo, mas por algum motivo conseguia um resultado mais parecido com o original. Isso é uma coisa que será mais falada no futuro, aguarde. Não é segredo que essa foi a época dos jogos de luta e toda hora aparecia algum novo. Em certo momento viram que não bastava fazer um jogo novo e que era preciso inovar. Foi aí que aconteciam coisas como o próximo jogo, Brutal, Paws of Fury. Se trata de luta entre animais que representavam cada um a sua arte marcial. 3 botões de soco, 3 botões de chute, lutas em round, aquela coisa toda que já vimos 1 milhão de vezes. O que seria a grande inovação desse jogo é que o lutador começa sem nenhum golpe especial e conforme avança os golpes aparecem e também se coleta uma password para não ter que fazer tudo de novo toda vez. Porém, eles dizem que para conseguir todos os golpes tem que zerar com todos os lutadores pelo menos 2 vezes e o computador sempre tem todos os golpes. Esse jogo mesmo não passa de mais um qualquer coisa que tentou pegar carona na onda de jogos de luta. Foi lançado depois para tudo que é sistema e a cada lançamento era um lutador que sumia e outro que aparecia. Ficou uma grande bagunça como poucas vezes se viu. Wolverine Adamantium Rage foi outro lançamento nessa época que decepcionou todo mundo. O jogo solo do Nintendo 8-bit já tinha deixado uma impressão ruim e anos depois esse jogo aqui não melhorou muito o panorama. As versões do Mega Drive e Super Nintendo têm o mesmo título, mas não são o mesmo jogo. Nem a história parece que é a mesma. Tudo isso não importa porque infelizmente ambos os jogos são horríveis. Por sorte a licença dos X-Men era da Capcom agora e dentro de pouco tempo fizeram jogos que deixaram essa impressão ruim para trás. O primeiro já estava anunciado lá no começo da revista, o X-Men de luta para arcade. Mas aqui onde estamos já é o final da revista e como bem podemos ver tem o Jeff Malone vendendo a sua botina também. Obrigado a todos por sintonizarem nosso programa e não esqueça de nos seguir no Twitter e no Facebook. Abraços e até a próxima.